Noite a todos. O nosso tema de hoje é o conhecimento liberta, né? Então vamos ver o que nos diz a doutrina, o que nos diz a doutrina espírita, o que nos diz os ensinos de Jesus e usando aí, né, a nossa razão, a lógica, né? Porque a gente sabe que a nossa fé, para ela ser sobre uma rocha firme, que nenhuma dificuldade do dia a dia de nossas existências, sejamos nós aqui na Terra ou no plano espiritual, para que a nossa fé balança, mas não caia, né? Tipo um programa antigo que tinha balança, mas não cai. Para que isso possa acontecer, nós sabemos que nós temos que passar tudo aquilo que chega até nós de conhecimento, de cultura, de estudo, pelo crivo da razão. Então, vamos lá, então, dar início ao nosso estudo da noite. Bom, quanto à questão da libertação através do conhecimento. Se nós voltarmos em relação à evolução da humanidade no planeta Terra e retomarmos lá à época do homem da caverna, em que a Terra, segundo os espíritos colocam de forma muito clara no livro dos espíritos, a Terra estava num mundo chamado mundo primitivo. Então, naquela época lá do mundo primitivo na Terra, o homem da caverna, surpresa, de repente, entre aspas, o homem conhece o fogo, entra em contato com fogo, e conhecendo o fogo, ele aprimora esse conhecimento em relação ao fogo, e do medo ele passa, então, a utilizar a favor dele e daquele meio social em que ele estava inserido, em suas cavernas, a utilizar este recurso maravilhoso que era o fogo. Então, a gente vê aí o homem primitivo se libertando da ignorância em relação ao fogo e aprendendo a usar aquele conhecimento para ter uma vida um pouco melhor aqui na Terra. E assim a Terra foi caminhando no mundo primitivo até fazer a sua transição para o mundo de provas e expiações, que é o mundo que nós vivenciamos na Terra ainda, um mundo de provas e expiações. E neste segundo também as colocações lá do Livro dos Espíritos. E neste mundo de provas e expiações, nós vamos vendo os recursos que o homem aprendeu, conheceu e aprimorou em prol da sua existência e sobrevivência na Terra. Por exemplo, a escrita, a máquina a vapor, o trem, o navio, veio a Revolução Industrial, depois nós começamos a produzir, fabricar coisas, utensílios, carros, etc., em série, com o Fordismo. E aí nós tivemos também o avião, o telefone, as vacinas. E hoje, atualmente, apesar da Terra ainda estar dentro de mundo de provas e expiações, nós já temos conhecimento de que a Terra está fazendo a sua transição de mundo de provas e expiações para um mundo um pouco melhor, chamado um mundo de regeneração. E olha quanto conhecimento nos libertou, nos tirou de dificuldades de nossa vida aqui na Terra quando encarnados. A internet, nessa fase de transição das últimas décadas, que já estamos na transição. A internet, o sequenciamento do DNA humano, do DNA, que inclusive não foi totalmente, né, explorado
né, não foi totalmente estudado, então o homem ainda não domina essa questão do DNA humano, né? Mas só de sequenciar quantos benefícios já não está trazendo ao nosso corpo humano aqui na Terra. O homem já foi à Lua, o homem está enviando sonda para Marte, o homem, hoje, nós temos o homem buscando cada vez mais, e já com muitos implantados, diferentes formas de produção de energia. Olha o conhecimento que nós temos já há um bom tempo e cada vez só aumenta em relação à questão da mente humana, através da psiquiatria e da psicologia. E as vacinas, fomos surpreendidos. Segundo a ciência, até então, uma vacina, para ela começar a ser utilizada nos seres humanos, ela levaria algo em torno de 10 anos. E também, para começar a produzir, era mais lento. Hoje, rapidamente se produziu, e nós, então, podemos agora, acabamos de nos beneficiar, né, dessa rapidez na produção das vacinas. E certamente com essa evolução, esse tempo de podermos aplicar em seres humanos a vacina, é claro que vai diminuindo de 10 anos para um pouco menos, com certeza. Então, aí a gente vê a libertação que o conhecimento traz para o ser humano, né? Eles nos traz novas possibilidades. Então, a gente deixa para trás um estilo de vida, deixa para trás uma forma de existir aqui na Terra, de viver aqui neste planeta, encarnados no corpo físico e na dependência de toda a questão física, né? Para o nosso bem-estar, a gente deixa de depender de coisas que antes não nos traziam tantos benefícios e passa a nos trazer, então, através do conhecimento. Então, a gente vê aí, se a gente fizer uma retrospectiva do ponto de vista histórico, de evolução das conquistas do homem aqui na Terra, a gente vai ver que o conhecimento é o maior trunfo na mão do ser humano aqui no planeta Terra. Então, a gente olha esse lado da humanidade evoluindo juntamente, materialmente falando, com o planeta. Ótimo, ok. Mas aí a gente se pergunta, e a evolução nossa? Nossa quem? Minha, sua, de todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Nós, espírito imortal que nós somos. E a nossa evolução? Como que nós temos utilizado, nos beneficiado o conhecimento que nós temos à nossa disposição? Como que a gente está usando esse conhecimento que chega até a gente para a gente poder acompanhar, espiritualmente falando, a transformação do planeta Terra, desse mundo de provas e expiações para um mundo melhor, para um mundo de regeneração. Porque a Terra está em plena transição. E Jesus, em Mateus, capítulo 13, versículo 49 a 51, Jesus nos diz: assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus disse que no final da era viriam os anjos. Quem são os anjos? São os emissários de Jesus. O nome que nós damos não importa. Se chamamos de anjo, se chamamos de espírito do bem, irmãos da luz, o nome não importa. O importante é que esses espíritos emissários de Jesus já estão dentre nós para nos ajudar
para auxiliar o Mestre Jesus a realizar essa separação daqueles que ainda insistem no mal. E Jesus, usando uma linguagem figurativa, disse: esses que ainda insistem no mal, os perversos, serão lançados na fornalha ardente. É claro que isso é num aspecto alegórico, mas deixou muito claro essa separação do joio do trigo. E aí continua Jesus em Lucas, capítulo 13, versículo 28. Ali haverá choro e ranger de dente, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Então, aqui Jesus faz um alerta a todos nós. Sejamos encarnados ou desencarnados neste momento aqui, nessa sala virtual da Casa da Prece Chico Xavier. Deixa muito claro que nós seremos excluídos se não conseguirmos acompanhar a evolução, o amadurecimento intelectual e moral da Terra, porque o planeta vai fazer uma transição. Irão habitar aqui espíritos um pouco diferentes no aspecto positivo em relação ao que nós ainda somos hoje, em relação ao que nós temos hoje na nossa sociedade terrena. Então, a importância de utilizarmos todo o conhecimento, como veremos mais adiante, que chega até nós, para nos auxiliar a nos libertar do homem velho, como diria Paulo de Tarso, que nós ainda insistimos, nós somos aqueles ranhetinhas, insistimos em ser, com as nossas fraquezas e ignorância, com as nossas viciações, infelizmente. Então, vamos analisar a evolução do nosso conhecimento, do conhecimento desses que têm habitado a Terra ao longo das mais diversas encarnações a respeito de Deus. Bom, no início, lá no mundo primitivo, quando o homem começou a entrar em contato com fogo, raio, trovão, vento, etc., tudo era Deus. Tudo era Deus, né? Panteísmo, tudo era Deus. Caiu um raio, destruiu o abacateiro ali. O raio é Deus. Um trovão, um relâmpago, é Deus. Então, tudo era Deus. O homem foi evoluindo, né? Já fazendo essa transição do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, e então ele conhece, entra em contato com o conhecimento, porque Deus envia emissários seus que reencarnam aqui na Terra para nos mostrar que tudo não era Deus, fogo, vento, raio, trovão, mas ainda com uma certa deficiência daqueles que estavam aqui, que apesar de já terem o conhecimento de que tudo não era Deus, haviam vários deuses. Deus do sol, Deus do mar, Deus da guerra, deusa da beleza, e assim por diante. E a Terra caminha e vai rumo ao progresso dos que aqui habitam, até que chega um momento em que chega até nós, a sociedade que habitava a Terra naquela época, o conceito de Deus único. É um único Deus, independente do nome que se dê. É um único Deus. Nós temos aí, portanto, um marco em termos de espiritualidade, em termos de nossa essência, que nós somos a alma, nós somos o espírito. É um salto em nossa inteligência e na nossa moral. Estamos um pouco mais sábios do que até então vínhamos sendo.
nós começamos, então, a entender, a conhecer a verdade a respeito de Deus. Claro que dentro das nossas limitações, nós não temos ainda um conceito definido e formado de Deus, porque nós ainda somos espíritos muito ignorantes. Então, nós vemos no livro dos Espíritos, na questão 1, a pergunta número 1 do livro dos Espíritos, compilado, organizado por Allan Kardec. A pergunta 1 é Kardec perguntando aos espíritos, espíritos enviados do bem aqui, que é Deus. E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa de todas as coisas. Olha a perspicácia da pergunta. Não é quem é Deus, é que é Deus. Kardec aí deixando muito claro que ele tinha o conceito em mente de que Deus não é igual a gente, que nós não somos deuses. Tanto que ele não pergunta quem, mas que é Deus. E os espíritos nos respondem: inteligência suprema. Deus está criando incessantemente. A ciência, a física, hoje mostra, teoricamente, por contas, está comprovado, né, que o universo está em expansão. O universo se expande e cresce a cada instante. Isso prova que Deus está criando incessantemente. E é a causa de tudo que existe, seja material como o nosso corpo, como essa caneta, seja espiritual, como eu, que já sou um espírito, né? Sou um ser individualizado e inteligente da criação, seja os animais, as plantas, as energias que percorrem todo o universo, as estrelas, os sóis, os planetas e tudo que compõe o universo, né? Então, muito interessante isso, essa questão do livro dos Espíritos, né? Agora, vamos então analisar, pegando aqui um exemplo que toca o coração ainda de todos nós, é a evolução de um bebezinho, a evolução de um neném. Gente, tem coisa mais linda? Através do conhecimento que o bebê, o neném, vai adquirindo. Então, o neném aprende a andar. Ele aprende como se anda ao dominar, ao ter conhecimento da técnica, da habilidade, da destreza de ficar em pé. E aí ele dá as passadas, ele vai aprendendo, conhecendo o seu corpinho e percebe que é um pezinho de cada vez, uma perninha de cada vez. Que coisa linda! Naquele momento, aquele serzinho recém-chegado à Terra, recém-encarnado neste planeta querido, ele está, através do conhecimento, começando a se libertar da necessidade de depender de um colo, de um carrinho, de um baby bag da minha época, tá, gente? Hoje em dia eu não sei o nome. Na minha época, aquilo que a gente amarrava aqui e carregava o bebê, né? E aí, ele se liberta disso tudo. É como se ele tivesse escravizado ao carrinho de bebê, ao colinho de quem quer que seja, ficar deitadinho o dia inteiro no bercinho, preso numa cadeirinha, para não tombar. E ele, então, rompe essas correntes, né? E começa a andar com as suas próprias pernas, segundo a sua vontade. Gente, isso é lindo. Isso é o benefício do conhecimento,
do saber, que já está intrínseco em nós, mesmo ele sendo um bebê, o espírito que ali incorporou naquele corpo, ainda estando num estado meio de sonolência, como a gente aprende lá no livro dos Espíritos, que quando reencarna, ainda o espírito ainda está, oi, onde estou, num estágio meio de torpor. Mesmo assim, é mais forte do que a própria essência desse espírito, né? Essa presença de Deus nas nossas vidas, né? Que faz com que ele use a sua inteligência para absorver o conhecimento e se libertar, então, e andar de acordo com a sua vontade. E nós, familiares adultos, né? Temos que ficar atrás. Vem cá, Joãozinho, vem cá, Mariazinha, aquela coisa. Mas é lindo, né? Esse bebê aprendendo a falar. A partir do momento que ele aprende, conhece a técnica, a habilidade de usar o aparelho fonador, boca, garganta, respiração. Que lindo! Ele começa a falar. Então, a partir daquele momento, aquele neném, aquele bebê, através do conhecimento adquirido ali rapidamente por ele, se liberta, finalmente, quebra as algemas, dá adeus ao gugu dadá, porque tudo era gugu dadá, gugu dadá. E aí ele pode começar a externalizar o que ele está sentindo. Estou com fome, estou com sono, não quero dormir agora, estou com dor, estou com calor, estou com frio. Olha que libertação, né? Então, a gente vê que o próprio corpo humano que nós utilizamos aqui na Terra, ele nos traz novos conhecimentos, nos dá oportunidade de aprendermos. E isso leva, consequentemente, naquele estágio de bebê e neném nosso, a uma libertação, para que a gente possa se locomover na Terra, segundo o nosso livre-arbítrio, a nossa própria vontade, e que a gente possa se comunicar sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais. Gente, isso é lindo também. Mas vamos agora analisar a nossa evolução espiritual, porque nós também ainda somos bebês, crianças espirituais. Também conforme está lá no livro dos Espíritos, né? Nós sendo espíritos do nível de provas e expiações, a gente sabe, através lá do conhecimento da doutrina espírita, né, no livro dos Espíritos, que o mundo de provas e expiações ainda está sob o predomínio do mal, que nada mais é do que a fraqueza e a ignorância. Ignorância é falta de conhecimento. Fraqueza é conhecimento ainda não posto em prática, né? Então, como crianças e bebês espirituais. Por quê, Conceição? Horas, porque nós estamos muito distante do nosso destino. O nosso destino é nós atingirmos a perfeição. Nós fomos criados por Deus para atingirmos a perfeição. Criados simples e ignorantes, sim, mas através da movimentação, da busca e prática do conhecimento que a gente vai adquirindo, nós, o espírito, a alma, esse ser imortal, né? O nosso destino final de todos nós, seres inteligentes da criação de Deus, é a perfeição. É a perfeição. Uns podem chegar mais rápido, outros mais lento, mas todos chegaremos. Assim como Jesus e tantos outros chegaram, né? Então, se você comparar o nível de Jesus conosco, se ele é um adulto espiritualmente falando, que já atingiu ali o ápice, nós somos o quê? Bebês. Estamos engatinhando. Então,
para que a gente analise essa nossa evolução espiritual, cada um de nós individualmente, como bebês, crianças que somos espiritualmente, a gente tem que se perguntar: o que nós somos? Bom, como acabamos de dizer, espíritos fracos e ignorantes, habitantes de um planeta. Vamos dar nossa carteirada espiritual. Cheguei com a minha Detran, CNH, né, espiritual. O que vai estar escrito lá? Né? Espírito que habita um planeta atualmente de provas e expiações, onde ainda impera sentimentos de falta de amor ao próximo e, acima de tudo, falta de amor a si próprio, né? Então, é um espírito carimbo, espírito fraco e ignorante. Então, atualmente, nesse momento de transição da Terra, do mundo de provas e expiações para esse mundo de regeneração, nós estamos, gente, tentando, lutando para sair da infância espiritual e passarmos a ser adolescentes espirituais. Olha que maravilha! Comparemos a liberdade que uma criança tem na infância com a liberdade que um adolescente já tem. Oba, eu quero passar da infância espiritual para a adolescência espiritual, mas para que a gente possa, então, atingir o estágio de espíritos de regeneração, deixando para trás esse status de espírito de provas e expiações, onde ainda domina o mal, ou seja, espíritos fracos e ignorantes. Infelizmente, essa é a nossa definição ainda, e a gente está caminhando a passos largos e firmes com Jesus para que rapidamente a gente atinja a adolescência espiritual. Então, a gente se pergunta: o que eu tenho feito para me libertar dessa fraqueza e dessa ignorância espiritual? O que eu tenho feito? Nós temos utilizado todos os recursos que estão à nossa disposição, porque os recursos não faltam para que a gente consiga fazer essa mudança da infância de fraqueza e ignorância para um pouco menos de fraqueza e ignorância e atingir uma adolescência espiritual e ter o privilégio de poder permanecer, reencarnar aqui na Terra de novo, né? Já como espíritos que pode dar outra carteirada, não mais como espírito de prova e expiações, mas sim de regeneração. Deixei para trás aquela carteira antiga do CNH, joguei no lixo e ganhei uma carteira nova de regeneração, né? Então, os conhecimentos não faltam, né? A espiritualidade, através da coordenação de Jesus, que é o governador do nosso sistema solar, através da sabedoria, da bondade e da justiça divina, o tempo todo está nos enviando oportunidades de conhecer. Conhecer, de termos contato com os recursos de conhecer aquilo que pode nos auxiliar a fazer essa grande virada na nossa existência. Então, a gente se pergunta, eu tenho entrado, vamos falar então desses recursos que estão à nossa disposição. O primeiro recurso, tão simples, tão singelo, mas que eu não tenho aqui a estatística, mas que eu tenho certeza que é uma parcela muito ínfima da nossa população encarnada e da nossa população de desencarnados, que ainda gravitam em torno deste planeta, que é: eu tenho entrado em sintonia com o nosso Pai Maior, Deus. Ele está aí, no universo, criando o tempo todo.
Eu não quero ousar e dizer que Deus está à nossa disposição, né? Mas ele está à nossa disposição. Ele, nesse instante, ele pode estar criando um berçário de estrelas, que a física, a astronomia, tem mostrado aí diariamente fotos da NASA, do Hubble, de telescópios fantásticos, etc., desses berçários de estrelas. Nesse momento, ele pode estar fazendo isso aos borbulhões, aos milhões, aos zilhões, mas também está à nossa disposição. Mesmo a gente sendo fraco e ignorante. Ele está à nossa disposição. Mas nós temos nos beneficiado disso? Nós temos aproveitado desse conhecimento para entrar em sintonia com ele. Ah, Conceição, não tenho tempo para orar, você não tem ideia, eu pego, 3 horas para ir, 3 horas para voltar do trabalho, aí chega em casa, ppp. Gente, se a gente não tem tempo para parar, aquela coisa bem zen, para nos contactarmos com Deus, podemos fazer onde quer que esteja. Seja através do nosso pensamento. Oh, Pai amado, muito obrigado pela minha existência, pelo seu amor para comigo. Me dá força, me dá isso, me dá aquilo, que a gente pede para caramba. Então, é bom sempre a gente começar, né? Pontapé inicial para falar com Deus é gratidão, para depois não esquecer, ficar só no rosário de pedimentos, né? De pedidos. Então, seja através do pensamento, seja uma oração, como a gente adora falar aqui, igual a música. Onde que eu vou orar? Na rua, na chuva, na fazenda ou na casinha de sapê? Qualquer música, qualquer lugar, qualquer momento, no trânsito, não importa onde eu estou. Numa festa, não importa, né? Então, eu tenho entrado em sintonia com ele através do meu pensamento, ou oração, ou dos meus atos. Os meus atos têm refletido a presença de Deus em minha vida, da minha sintonia com ele, é para reflexão de cada um de nós aqui, encarnados e desencarnados, né? Uma reflexão íntima, né? Eu tenho buscado os conhecimentos que estão à minha disposição quanto às verdades da minha existência. Esses conhecimentos começaram a chegar à Terra muito antes da vinda de Jesus, no Oriente e no Ocidente, muito antes da vinda de Jesus, né? Porque Jesus, como governador do sistema solar, estava sempre enviando os seus emissários com mais conhecimento que nós, para que nós pudéssemos ter contato com esse conhecimento e aprender sobre a verdade da gente, né? Então, tenho buscado, eles estão aí depois veio Jesus, tantos filósofos, psiquiatras, meu Deus, tanta coisa boa, a doutrina espírita, tanto conhecimento bom, né? Não para que eu aprenda, gente, somente hoje, aqui na Terra, mas esse aprendizado, eu tenho que o tempo todo me lembrar que eu sou um espírito imortal. Vou existir até o infinito. Eu sou imortal. Eu, alma e espírito, não morro, né? Então, esse aprendizado, à medida que eu vou conhecendo a verdade, eu vou me libertando, porque eu vou descobrindo quem eu sou. Eu vou me analisando, eu vou crescendo, vou amadurecendo. E aí, Jesus também nos disse a respeito de conhecer a verdade. Todos nós conhecemos, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Libertar das amarras, das coisas que ainda nos trazem dor, sofrimento, peso. Porque nós não fomos feitos para sofrer. É o amor divino, é a justiça divina. Nós podemos, sim, passar dificuldades, porque quem planta, colhe. Quem planta espinho, colhe espinho. Quem planta flores, colhe flores.
Então, se eu passo, é porque eu estou dentro dessa lei, eu estou resgatando aquilo que eu já fiz lá atrás, ou ainda continuo fazendo. Mas, a partir do momento que eu começo a conhecer a verdade, né, de quem eu sou, a gente vai sentindo menos o peso das dificuldades que enfrentamos. Os problemas não vão deixar de existir, até bom que venham, porque eu preciso de amadurecer, eu preciso de resgatar, porque muitas vezes só através da dificuldade, da dor, eu vou me mudando, eu vou me modificando, dizendo, não, esse meu jeito de ser não está legal, vou mudar aqui, vou mudar ali, e a gente vai mudando. Mas apesar do sofrimento e da dor que vem na minha vida, né? Seja em relação a mim mesmo, familiar, trabalho, que seja em geral, né? Isso já não me perturba. Eu passo sim pelo sofrimento, mas aqui puxando um português lá, né? Eu passo com galhardia. Eu acho que é assim que fala, tá, gente? Com galhardia. Essa palavra me vem à mente, nem sei se está correta, anos eu não falo, não pronuncio essa palavra, né? Com galhardia. Eu passo de cabeça firme, né? Eu passo ali, né? Tipo assim, tenho consciência das dificuldades, eu passo por elas, mas eu as enfrento com coragem, com bom ânimo e com alegria cristã de viver, mesmo dentro do sofrimento e das dificuldades da existência. E aí a gente se pergunta, o que a casa espírita, porque nós estamos numa casa espírita, o que a casa espírita, em geral, né, tem a me oferecer no escopo, né, dessa busca do conhecimento pela verdade. Que conhecimento a doutrina espírita tem a me oferecer? A oferecer a quem faz os seguintes questionamentos. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Qual o meu destino? Por que eu sofro? O que eu faço para diminuir meu sofrimento? Como que eu paro de sofrer? O que eu faço para não sofrer mais? Como que eu me liberto das minhas fraquezas, das minhas viciações, muitas das quais as nossas viciações nós trazemos ao longo dos milênios, desde que fomos criados, insistindo sempre na mesma fraqueza, em agir da mesma forma, com a mesma fraqueza e a mesma ignorância, não procurando nos libertar desse círculo vicioso e que só nos traz mais sofrimento. Quem são meus filhos? Quem são meus filhos? Quem são meus pais? Quem são meus irmãos? Por que eu vivo nesse país e não num país E, D, Q, F e etc.? Por que eu estou nesse momento na cidade em que eu estou, no bairro que eu estou? Né? Quem são esses espíritos que eu vejo se eu tenho a mediunidade desenvolvida? Quem são esses espíritos que eu vejo? São fantasmas? São bons? São ruins? Né? Que muitas vezes eu não vejo, mas eu sinto a presença? Como saber se é um espírito que vem enviado por Jesus, o espírito do bem, ou um espírito ainda, né, muito preso à fraqueza e à ignorância, e que ele pode me fazer mal? Não pode? Né? Eu posso me comunicar com esses espíritos? Eu posso ajudar esses espíritos? Eu posso ser ajudado por esses espíritos? E muitas outras questões que a doutrina espírita nos responde. No livro dos médiuns. Está muito claro. Mas para a gente entender como que isso funciona, ou seja, entender o livro dos médiuns, a gente primeiro tem que conhecer o livro dos espíritos. Porque a base está lá. A explicação fundamental está lá. Como que ocorre a comunicação entre aqueles que estão encarnados no corpo físico e os que ainda estão no plano espiritual. Então, tudo isso que a gente está elencando
são certamente questões que a doutrina espírita vem nos responder, sem passar por cima dos ensinos de Jesus, pelo contrário, né? Ele traz os ensinos de Jesus e abre o horizonte e nos explica o que Jesus quis dizer, usando a razão, a lógica inabalável, né? Então, gente, essa Casa da Prece Chico Xavier, todo ano nós estamos oferecendo oportunidade de conhecermos, de buscarmos e encontrarmos respostas através das seguintes perguntas que nós acabamos de citar, que a gente se faz a respeito do conhecimento da verdade. Então, são os ensinos do Jesus, à luz da doutrina dos espíritos. Seja esses conhecimentos que a Casa da Prece traz até nós, oferece, entrega até nós, seja através desta palestra, deste encontro nosso aqui nesse momento, seja do estudo do Evangelho às quartas e sábado, seja através dos cursos, dos grupos de estudos, tanto para adulto quanto para criança e adolescente. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao espaço virtual da Casa da Prece Chico Xavier. É com muita alegria que nós temos o prazer de convidar você e sua família a estudar junto com a gente. Então agora vamos ver os cursos que teremos durante o ano. Cursos básicos CPCX 2022, todos em modalidade virtual. Iniciação à doutrina espírita. Livro dos Espíritos. Livro dos Médiuns. Grupo de Estudos CPCX 2022, todos em modalidade virtual. Nosso Lar e os Mensageiros. E não esquecemos das nossas crianças aqui na Floresta Esperança. O ciclo 1 para crianças de 4 a 7 anos e o ciclo 2 para crianças de 8 a 12 anos. E para os jovens, a mocidade, jovens de 13 a 16 anos. Todos esses estudos na modalidade virtual. Informações e inscrições cpcxcursos@gmail.com. Vem estudar com a gente! Então, nós também recorremos à frase de Jesus, quando ele nos disse que a quem mais será dado, mais será cobrado. Porque não é justo Deus cobrarmos de quem tem a chance de adquirir o conhecimento com aquele que não teve a chance de adquirir o conhecimento. É claro que é justo que Deus cobre mais daquele que já sabe, que já conhece, do que aquele que não teve acesso a essa informação ou não teve acesso aos meios de adquirir essa informação ou esse conhecimento. Então, a gente simbolizou aqui, né, essa busca do conhecimento para nos libertar, né, com esse vídeo, convidando todos nós, não importa. Eu estou na idade já muito avançada, não vou dizer velho nem idoso, porque eu também já estou na avançada, gente. Então, agora, para mim, é tudo idade avançada, não existe terceira, quarta. Agora eu já, esqueci isso aí, né? Por quê? Porque daqui a pouco eu vou desencarnar. Sim, a chance é maior do que um que está começando agora, é jovenzinho, né? Probabilidade, né? Mas pode ser que o jovenzinho até desencarne antes, mas a probabilidade. Só que nós temos que nos lembrar que nós não morremos com a morte do corpo físico. Nós vamos desencarnar e vamos para o plano espiritual. E depois vamos retornar a este planeta ou algum outro orbe planetário, algum outro planeta desse sistema solar ou de outro sistema solar.
infinitos sistemas solares, Deus está criando incessantemente, né? Então, sempre é tempo. E não tenho hora, não tenho tempo. Temos, porque isso, gente, é prioridade em nossas existências. Isso nós estamos falando para vocês, né, que já têm um conhecimento mínimo, né, da doutrina espírita, que somos todos nós aqui que temos estado ao longo aí da pandemia nesses encontros virtuais. Então, vamos nos encher de coragem, vamos nos encher de humildade, porque não é fácil, né, a gente buscar conhecimento, não é fácil, né? Porque muitas das vezes a gente acha que a gente já sabe tudo ou já sabe bastante do assunto e não precisamos, né? Inclusive, quando qualquer palestrante, de qualquer área que seja, não estamos falando só religiosa, muito menos seja espírita, né? De qualquer área, um palestrante, quando ele fala para o outro, ele é o que mais aprende, porque ele está ouvindo em primeira mão, além do que ele teve que parar, pensar e estudar para fazer aquela reflexão, para trazer aquela palestra, seja em que público, para que público ele esteja falando, e qualquer que seja o assunto, profissional, religioso, que seja, qualquer assunto, cultural, qualquer assunto, né? Então, nós estamos aprendendo o tempo todo, e por isso nós damos graças a Deus, gratidão a Deus, que nos deu inteligência, sabedoria não, porque ainda não temos a moral, né? Seremos sábios quando conseguirmos ter inteligência bem alta e a ética e a moral bem alta, mas nos deu a inteligência para que a gente pudesse buscar e conhecer a verdade, para que nós possamos nos sentir o que realmente somos. Jesus disse que brilha a vossa luz. Nós somos luz. Nós somos luz. Nós somos queridos, amados de Deus, nosso Pai. Para Ele, cada ser da sua criação, seja ser inteligente ou não, é único. Então, nos enchamos de coragem e busquemos em qualquer esfera o estudo, o conhecimento, que certamente vamos nos sentir mais livres para atuar e continuar enfrentando a nossa existência, seja aqui na Terra ou em algum outro planeta. Aí a gente fala especialmente para os desencarnados aqui presentes conosco nesse estudo. Boa noite, fiquem com Deus, muita paz em seus corações, graças a Deus.